Olá! Bom, agora vamos dar continuidade às perguntas que chegaram e agora eu vou responder a segunda pergunta. A segunda pergunta diz assim: como trabalhar feedback e troca de experiências dentro da área com a liderança? Feedback é um problema, não é? Gente, feedback é uma questão assim muito séria. Os líderes têm muita dificuldade com feedback. E desde que eu me entendo como gestora de gestão de pessoas, a gente faz treinamento, a gente faz workshop e as pessoas, que a gente tem um programa de desenvolvimento gerencial e as pessoas ainda se pegam com dificuldade de feedback. Eu já disse que eu acho que é a palavra. A palavra pesa. E aí as pessoas, vou te dar um feedback. Aí pronto, aí pesa, né? Porque a gente tem dificuldade de dar e as pessoas têm dificuldade de receber. Porque há sempre uma questão pessoal envolvida nessa troca, né? Nesse feedback. Bom, como a gente está trabalhando com essa questão da Employee Experience e a gente começou isso ano passado, a gente pegou o primeiro ciclo que a gente está fazendo o trabalho da avaliação de desempenho. E aí a gente chamou vários servidores, né, para participarem desse processo de construção, né, de cocriação da avaliação de desempenho. A gente queria ouvi-los, né, os servidores, e pasme, tem muitos servidores que falaram que o gestor, eles têm 3 anos de casa e o gestor nunca deu um feedback, né? Um feedback assim, que eu digo, de sentar, de conversar, porque anualmente eles são avaliados numa avaliação de desempenho. Mas, e aí esse feedback, entre aspas, vai na avaliação de desempenho. Mas o feedback que a gente está falando, essa coisa mesmo de você sentar face a face, né? De você estar ali com o outro, presente, na qualidade da presença. E aí a gente percebeu que realmente temos um grande problema em relação a isso na avaliação de desempenho. E isso foi levantado pelos próprios servidores. O que a gente está agora fazendo? Claro, vai ter um PDG agora que a gente chama, que é o Programa de Desenvolvimento Gerencial. A gente traz à tona a questão do feedback, a questão da comunicação não violenta e todos esses conteúdos mais modernos que tem sobre feedback. Ok, mas a gente viu que a gente tem que, assim, o nosso órgão é muito normativo, né? É um tribunal, então assim, as regras, as normas, elas são algo que tem um valor. O que a gente está construindo, o que a gente está pensando de acordo com esses feedbacks que recebemos dos servidores? Os gestores no tribunal, eles passam por uma avaliação gerencial. Então, eles têm uma avaliação gerencial, eles são avaliados pelos seus servidores e a gente vai incluir na avaliação gerencial o feedback, sabe? Então, a gente vai pontuar e vai metrificar quantas vezes o servidor recebe feedback do seu gestor ou quantas vezes o gestor dá feedback. Então, o que a gente vai dizer para os gestores? Olha, é importante para a instituição que você sente com seus servidores e dê feedback. É importante que você faça o acordo de resultados, o acordo esperado, quando a pessoa chegar para trabalhar com você, e é importante esse acompanhamento, é importante o feedback. Não esperar o feedback só na avaliação, né, anual, digamos assim. Então, a gente vai trazer um programa de feedback, porque para nós, a avaliação de desempenho é apenas um instrumento legal, para nós, por quê? Porque a pessoa ganha uma promoção, então é um instrumento legal. A gente quer desvincular um pouco desse programa de desenvolvimento, de competências. Então, a gente vai trazer um programa de feedback, mas o programa de feedback não basta se ele não estiver atrelado a uma avaliação do gestor. Então, assim, eu ainda não tenho definido, mas a gente está pensando, por exemplo, para dar uma ideia, o ideal é que o gestor dê 3 feedbacks no semestre, um exemplo. Então, quantos feedbacks você deu nesse semestre, entendeu? E a gente vai perguntar a mesma coisa para o servidor. Então, a gente vai tentar casar essa resposta entre o gestor e o servidor. E aí a gente vai estimular, isso vai dar uma pontuação na avaliação do gestor, tá? Então a gente não sabe se vai fazer isso ainda em gamificação, estilo gamificado. A gente está agora, assim, fazendo uns estudos sobre isso. Então, isso é uma questão.
A outra troca de experiência, a gente também estimula muito, né? Tem unidades que fazem, tipo assim, a última sexta do mês, um bate-papo com as áreas, com as pessoas. Mas há um normativo de que quando a pessoa ela vai ser capacitada, ela vai para uma capacitação, quando ela volta, ela tem que passar isso para os colegas. Então, quando ela vai, ela já assina o dia que ela vai fazer esse repasse, né? E aí a gente está fazendo um fluxo agora para acompanhar esse repasse. A gente acabou de fazer um pulse com essas pessoas para entender qual é a dificuldade que elas têm. E como que elas repassam isso, né? Se o repasse é apenas um material, recebi o material do curso tal e mando um e-mail e tchau. Ou se tem todo uma reunião, né, com as equipes, com os gestores para passar o material. A gente já recebeu o resultado dessa pesquisa, então tem de tudo, né? E a gente vai agora atuar mais fortemente nesse resultado. A gente vai atuar nessa forma de fazer o acompanhamento desse repasse. Ou seja, a gente tem que criar uma cultura, sabe? A gestão de pessoas, ela é responsável também por apoiar uma cultura. E se a gente quer determinados comportamentos, a gente tem que ter práticas para que esse comportamento aconteça. Então, a gestão de pessoas que eu percebo muitas vezes é que ela quer que o gestor seja assim. Ela quer que a equipe tal é assim, mas ela mesma não é assim. E as nossas práticas e políticas de RH também não são assim. Né? Então, por exemplo, o tribunal ele tem uma bolsa de pós-graduação, de mestrado, doutorado, enfim. As pessoas que terminaram esses pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente vai fazer agora, no dia 24 de abril, uma jornada acadêmica. O que é essa jornada acadêmica? Eles vão construir agora, essa semana tem uma reunião com a equipe, minha equipe, para que eles construam junto com esses alunos que se formaram, uma forma de repassar. A gente quer fazer um estilo TED, uma coisa inovadora, aberta para todo o tribunal e para convidados também, entendeu? Para que eles possam, meio que estilo pitch, assim, né? Que eles possam falar desse conhecimento que eles tiveram, como é que eles acham que esse conhecimento deles se aplica ao tribunal, né? Então, assim, essas coisas. Então a gente tem que propor e a gente tem que criar espaços e ambientes para que isso aconteça. E muitas vezes eu acho que o RH não faz isso dentro das suas práticas e políticas. E eu acho que seria uma forma de começar a fazer, em vez de ficar toda hora pedindo para que o gestor faça coisa que ele mesmo, como gestor, não faz. Então tem um delay aí que eu acho que a gente precisa melhorar. Mas é isso aí. É difícil, não é fácil não, mas eu acho que a gente tem que mudar comportamentos por meio de práticas também, é o exemplo, tá? Obrigada, gente!